Escute uma coisa, você não é o seu passado. Aquilo que ficou lá atrás não define quem você é. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas, depois de aceitar Jesus, elas não conseguem se libertar do passado delas. Elas falam, mas como que eu vou aceitar Jesus? Eu fazia tal coisa, eu pecava de tal forma. Eu roubava as mulheres, eu me prostituía, eu falava muito palavrão, eu era uma pessoa que não era exemplo para ninguém, eu usava drogas, eu já prejudiquei pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o que você já viveu, não importa o que ficou lá no seu passado, Jesus ele tem uma nova história para a sua vida, Jesus ele tem um novo começo para a sua história. O que eu preciso fazer então? Apenas aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Porque quando Ele entra na nossa vida, a nossa vida nunca mais é a mesma. E que nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. O que é isso? O que é o perdão, Vinícius? Eu vou te explicar o que é o perdão. O perdão é você liberar aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela situação que ainda não foi resolvida na sua vida. Você libera o seu coração para que você siga a sua vida em paz. Porque você já viu algumas pessoas que elas começam algo, elas começam a viver algo novo, só que elas ainda estão presas no passado? Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Pessoas que entram num relacionamento, porém elas foram frustradas no relacionamento anterior. Elas entram no novo relacionamento achando que vai ser da mesma forma, achando que o próximo cônjuge vai abusar dela como ela foi abusada, vai trair ela como ela foi traída, vai falar mal dela como o cônjuge passado falou mal dela. E isso são coisas mal resolvidas, são traumas que ficaram pendentes, feridas que ficaram abertas, e são coisas que somente Jesus Cristo pode tratar na sua vida. Somente o Senhor Jesus pode transformar dentro de você. E a Bíblia fala que Jesus, não importa se você pecou muito, se você foi uma péssima pessoa, se no passado você foi uma pessoa que fez mal às outras pessoas, não importa, não importa. A única coisa que você precisa entender é o seguinte: Jesus ele tem um novo começo para sua vida. E a Bíblia fala que Jesus ele é tão amoroso que ele morreu naquela cruz por você. E não foi para ser chamado de um ursinho pelúcia, de o Deus bondoso, de, nossa, coitado de Jesus. Não, ele morreu por um propósito. E o propósito é que ele te ama. A Bíblia fala, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Isso é o que Jesus ele fala para você. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa se você é pecador demais, não importa se você já falhou muito no seu passado, não importa se você já desagradou muitas pessoas, se você já prejudicou alguém, se você já roubou, se você já usou drogas, se você perdeu sua virgindade antes da hora, não importa se você não honrava seus pais, não importa qual foi o seu pecado, Jesus ele continua te amando e ele te chama, ele fala assim pra você, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus ele veio para os que eram seus. Quem que eram os dele? Aqueles que crucificaram ele. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então ele deu o direito de todo aquele quanto o receber se chamasse filho e filho de Deus. Ou seja, todo aquele que receber Jesus agora é chamado de filho de Deus. Todo aquele que aceitou Jesus no coração agora tem a vida eterna, é salvo. E agora Jesus vai entrar no coração dessa pessoa, perdoa os pecados dela e vai usar ela agora. Isso é o que Jesus quer fazer na sua vida, meu querido. Isso é o que Jesus quer fazer na sua vida, minha querida. Não importa o seu passado. Não importa o que o diabo ele fala pra você. Que você não é digna, que você não é digno, que você não merece o Senhor Jesus, que você não é digno, não é digna dessa graça. Não importa, não ouça essas vozes. Porque o que você tem que ouvir é a palavra de Deus. É o que Deus tem para você. E a Bíblia fala, vou recapitular. Jesus ele diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for até Jesus hoje e se encontrar com ele, ele não vai te desprezar. Ele não vai te rejeitar. Porque ele ama você. Porque ele sabe o jeito que você está hoje. Ele sabe as coisas que você errou no passado. E quer saber de uma coisa? Mesmo ele sabendo tudo isso, ele não se
não despreza você. Mesmo ele sabendo todos os seus erros, todas as suas falhas, mesmo assim, ele não desiste de você. Mesmo sabendo dos seus pecados, ele continua te amando. O apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele prova o amor dele quando ele resolve nos amar ainda quando nós éramos pecadores. O que isso significa? Significa que Deus ele resolveu nos amar entregando o Filho dele, mesmo sabendo que nós crucificamos Jesus. Como nós crucificamos? Com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas. Nós somos pecadores. E todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus e nós não acreditamos nela, nós estamos crucificando Jesus de novo. Nós estamos dizendo, Jesus, eu não acredito na sua palavra, eu não acredito no seu sacrifício, eu não acredito na obra redentora que o Senhor fez na cruz. Mas Jesus, ele faz um convite para você hoje. Aceite-me no seu coração. Aceite-me no seu coração e veja o que eu sou capaz de fazer no seu coração, na sua vida e através dela. Jesus, ele tem um novo começo para você, meu querido e minha querida. Não importa o que você fez no passado. O seu passado, ele não define quem você é. Jesus, ele tem uma nova identidade para você. Você não é ladrão, ladrona. Você não é pecador, pecadora. Essa não é a sua identidade. Você não é um adúltero ou adúltera. Você não é um drogado ou drogada. Você não é um sem futuro ou sem futura. Algo que alguma pessoa da sua família ou alguém próximo já tenha falado para você. Jesus, ele não te chama de nada disso. Jesus, ele te chama de filho e de filha. Então, o que você decide fazer com essa informação que eu estou te dando aqui hoje? Você decide aceitar Jesus? Você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entendeu essa mensagem e você quer viver um novo de Deus na sua vida, então se inscreve aqui no canal, comente amém, eu recebo Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu quero recapitular para você. Você não é suas dores, você não é o seu passado, você não é um drogado ou uma drogada, você não é um sem futuro ou uma sem futuro, você é filho e filha de Deus. Deus tem o melhor para sua vida. E o que Ele quer é que você aceite Jesus no coração. Porque se Jesus entrar no seu coração, Ele vai começar uma grande obra na sua vida. Então meu conselho para você é, aceite Jesus, porque a sua vida vai ser transformada. Aquele que vier a Ele, não importa como você está hoje, lembre-se disso, não importa como você está. Você só precisa chegar até Ele. E chegando até Ele, Deus ele vai transformar a sua vida. Fique tranquilo, que a sua parte é apenas chegar a Ele. E a parte de Deus, Ele vai fazer na sua vida. Deus te abençoe. E eu acredito em você nessa geração.